Em âmbito nacional, neste domingo, tivemos o primeiro debate televisivo entre os candidatos à presidência da República. Atendendo a pedidos das assessorias dos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL, a Band transmitiu seu debate em formato de pool, junto com a TV Cultura, o portal UOL e o jornal Folha de São Paulo. O debate foi acompanhado em tempo real por nós nas nossas redes sociais, que trouxemos ali as principais falas dos candidatos à presidência da República neste debate. Um debate que teve 2 horas e 45 minutos de duração e que teve 3 blocos. O primeiro e o último foi dedicado ao confronto direto entre os presidenciáveis, que aconteceu ali alguns momentos hilários, alguns embates que até marcaram, como por exemplo o embate entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva sobre a questão de corrupção. No segundo bloco, Jair Bolsonaro acabou se desentendendo com a jornalista da TV Cultura, Vera Magalhães, e lhe rendeu diversas críticas nas redes sociais. No terceiro bloco, Jair Bolsonaro tentou ali se esquivar das críticas de misoginia, mas ainda assim não conseguiu convencer. Ele tentou ali atacar Ciro Gomes, né, lembrando ali um episódio de 20 anos atrás, mas acabou não dando certo. Como você pode perceber aí nessas imagens que estamos vinculando, que são imagens da TV Bandeirantes, imagens dos momentos dos debates de ontem. A gente vai mostrar agora as principais falas dos candidatos à presidência da República, os principais embates, como este entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Corrupção. A Petrobras, ao longo de 14 anos de PT, se endividou em aproximadamente 900 bilhões de reais. Fruto de desmandos, refinarias começaram a concluídas, entre tantas outras coisas. Esses 900 bilhões de reais daria para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Ou seja, o povo nordestino sofreu por falta d'água por causa de corrupção do seu governo. Mais ainda, esse montante é equivalente a 120 vezes o orçamento do Ministério da Infraestrutura. Eu estou falando isso para que você tenha noção do tamanho da corrupção somente na Petrobras. E delatores devolveram 6 bilhões de reais. Ou seja, corrupção houve. Ô, presidente Lula, o senhor quer voltar ao poder para quê? Para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras? Eu acho que, de vez em quando, a gente tem que acreditar, sabe, de que nada acontece por acaso. Era preciso ser ele para me perguntar, e eu sabia que essa pergunta viria. Eu acho que isso é importante, porque as pessoas precisam saber de que inverdades não vale a pena na televisão. Citar números que são mentirosos também não compensa na televisão. Aqui é importante a gente citar o seguinte: tá? Não teve nenhum presidente da República que fez mais investigação para que a gente apurasse a corrupção do que nós fizemos. Bem, do Lula, ainda bem que a natureza criou esse monstro do coronavírus. Que moral tu tem para falar de mim, o ex-presidiário? No segundo bloco, a gente vai ver agora o embate entre Jair Bolsonaro e a jornalista Vera Magalhães, que ali teve uma participação coadjuvante do candidato Ciro Gomes, do PDT. Candidato Ciro, a cobertura vacinal no Brasil vem despencando nos últimos anos. A cobertura para a vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo e outras doenças, foi de 71% em 2021 e ainda não chegou a 50% nesse ano. A da poliomielite, que já chegou a ser de 96% em 2012, caiu a índices um pouco superiores a 67%. Queria saber do senhor em que medida o senhor acha que a desinformação sobre vacinas, difundida inclusive pelo presidente da República, pode ter contribuído, além de agravar a pandemia de Covid-19 e causar mortes que poderiam ter sido evitadas, também para desacreditar a população quanto à eficácia das vacinas em geral. Vera, não podia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse, fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Mas tudo bem, não pedi a tua opinião. Não pedi a tua opinião. Olha só, já está apelando. Por favor, candidatos, por favor. Já está apelando. Por favor. Já está apelando, já está apelando.
No terceiro bloco, o destaque também foi para Jair Bolsonaro, ali no embate direto com Ciro Gomes. Logo depois, tivemos o direito de resposta de Luiz Inácio Lula da Silva. Ô Ciro, eu já te falei da fraquejada, já me desculpei, peço desculpa novamente. Agora você... Não, mas você... Peraí, é minha vez de falar. Agora você falou que a missão mais importante da tua esposa era dormir contigo. Pelo amor de Deus, Ciro. Pelo amor de Deus. Espero que você peça desculpas também aí. Tá? Candidato Ciro, 20 anos atrás, eu cometi uma absoluta infelicidade de fazer uma gracinha com uma mulher extraordinária que foi minha mulher durante 18 anos. Já me desculpei por isso 1 milhão de vezes. E isso é de se desculpar a vida inteira. Não é disso que eu estou falando, Bolsonaro. Eu estou falando da sua falta de escrúpulo. Você corrompeu todas as suas ex-esposas. Todas elas estão envolvidas em escândalos. Você corrompeu seus filhos. Essa é a questão, tendo prometido que ia combater a corrupção do PT e do Lula. Essa é a grande contradição que você precisa explicar. Eu não queria trazer esse tipo de argumento aqui, a não ser pela sua falta de caráter de trazer um assunto pessoal de 20 anos atrás, pelo qual, já disse, me desculpei muitas vezes, foi uma infelicidade de alguém criado em ambiente machista, reproduziu cultura machista. Mas eu aprendi isso, você que não aprende nada nunca. Apenas para dizer da irresponsabilidade de quem exerce o cargo de presidente da República, que me chamou 2 vezes de presidiário. Ele sabe a razão pelas quais eu fui preso. As razões pelas quais eu fui preso foi para ele se eleger presidente da República, porque era preciso tirar o Lula do pedaço. Eu, nesse processo todo, estou muito mais limpo do que ele ou qualquer outro parente dele. Mas apesar dos protagonistas da eleição deste ano para o Brasil, quem se saiu melhor no debate foram as mulheres, Simone Tebet e Soraya Tronic. Elas duas confrontaram diretamente Jair Bolsonaro, principalmente depois do ataque que ele fez à jornalista Vera Magalhães, e acabaram se sobressaindo no debate. O candidato do Partido Novo, Luiz Felipe Dávila, também conseguiu bons resultados com este debate, já que ele mostrou um discurso propositivo de direita, defendendo privatizações, porém evitou ali os ataques, evitou ali entrar na polarização. Lula e Ciro Gomes ainda tiveram ali um embate até curioso, né? Ciro chamou Lula de encantador de serpentes, como a gente vai ver agora, e ainda por cima Lula ainda disse que Ciro Gomes iria ainda um dia pedir desculpas a Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o Ciro, nesse instante, ele resolveu não estar conosco, sair com candidatura própria, é um direito dele, não sou eu que vou impedir. Eu estou construindo uma aliança política com 10 partidos políticos, todos os partidos de esquerda e progressista, e nós vamos ver se ganhar as eleições, tentar ver, sabe, se ainda conseguimos atrair o PDT para participar conosco do governo. Eu sempre digo o seguinte, tem 3 pessoas no Brasil que eu trato com deferência. Mário Covas, Requião e Ciro Gomes. De vez em quando eles podem até falar mal de mim, que eu não levo em conta, porque eu sei que eles têm o coração mais mole do que a língua. Eles têm o coração muito mais mole, são muito mais compreensivos aos problemas sociais. Então, é o seguinte, eu espero que o Ciro, nessas eleições, não vá para Paris. Eu espero que o Ciro fique aqui no Brasil, que a gente sente para conversar e possa construir a verdadeira aliança política que ele sabe que vai ser construída. O Lula é esse encantador de serpente, né? Assim, vai na emoção das pessoas, cativo. Nós temos uma relação bastante antiga e ele quer sempre trazer a coisa para o lado pessoal. Não é pessoal. Eu atribuo ao Lula a contradição econômica do Lula, a contradição moral do Lula e do PT, o Bolsonaro. Eu não acho que o Bolsonaro desceu de Marte com essas contradições todas. O Bolsonaro foi um protesto absolutamente reconhecido, respeitosamente por mim, contra a devastadora crise econômica que o Lula e o PT produziram e que ele apaga. Ele faz números assim e esquece. Mesmo assim, Ciro, nós ainda vamos conversar. E você vai pedir desculpa porque você sabe que você está dizendo inverdades a meu respeito. E Lula e Jair Bolsonaro, segundo as pesquisas do Datafolha, se saíram mal nos debates.
Lula por conta da sua resposta bem superficial no quesito de corrupção, e Jair Bolsonaro pelo ataque que ele fez à jornalista Vera Magalhães.